Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, cara professora Ana Paula Martins, senhores deputados à Assembleia da República, senhores bastonários e representantes das ordens profissionais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e, naturalmente, Portugal. Uma especial saudação. Estaremos dentro de breves dias em Brasília para a cimeira da CPLP, onde esperamos, naturalmente, ter a oportunidade de aprofundar o nosso trabalho de cooperação entre os diferentes Estados. Uma especial palavra para o representante da nação espanhola aqui presente, fazendo votos para que Espanha reencontre o quadro de estabilidade, de paz e tranquilidade que todos desejamos. Senhores representantes das associações de farmacêuticos, senhores diretores das faculdades de farmácia e, na pessoa do professor Jorge Gonçalves, uma saudação especial, não apenas por ser, com tanto profissionalismo e com tanta qualidade, o Presidente deste Congresso, mas por ter sido um dos promotores do reconhecimento da carreira de um dos maiores da profissão farmacêutica aqui presente, traduzida no reconhecimento de doutoramento honoris causa, o Dr. José Aranda da Silva. Estimada professora Maria Odete Ferreira, caríssimo amigo, reverendo padre Vítor Feitor Pinto, congressistas, minhas senhoras e meus senhores. Eu tenho aqui um discurso, acontece-me isto com muita frequência, preparado, eu diria, cientificamente, para estar à altura de um evento com esta qualidade. Mas, naturalmente, que depois de ter ouvido a intervenção da senhora bastonária, eu vou-me apenas socorrer de alguns apontamentos e, se me permitem, fazer alguns comentários a pontos muito relevantes da intervenção que fez. Eu não podia, do ponto de vista pessoal e até do ponto de vista político, terminar melhor a semana do que na abertura deste Congresso. Foi uma semana particularmente dura, difícil, com muito trabalho do Governo, nomeadamente na finalização da proposta de lei que estará neste momento a ser entregue na Assembleia da República, do Orçamento de Estado para 2018. Num tempo político em que, a meio desta viagem, que é uma viagem de 4 anos, o país dá sinais muito fortes de se reencontrar consigo próprio. E a senhora bastonária falou de um aspecto para nós tão importante, que é aquilo que nós consideramos dever ser o primeiro dever de um governante, mas também de um dirigente de uma associação de direito público, como é a Ordem dos Farmacêuticos, que é a preocupação com as desigualdades, com a pobreza, com as condições de vida, com a estabilidade no emprego, com o direito a reconstruir um trajeto de esperança. Nós bem sabemos, tantas vezes dizemos isso, que a pobreza é uma aliada indissociável da doença, do sofrimento e da desesperança. Nós temos estado, nos últimos 2 anos, naturalmente não apenas por iniciativa do Governo, com o apoio dos partidos que na Assembleia da República o apoiam mediante a convergência estabelecida, a procurar fazer tudo para que o país se reencontre consigo próprio, num quadro de exigência e de responsabilidade. Porque não há tempo, não há modo de voltar para trás. Voltar para trás significa levar o país de novo a momentos de grande sofrimento, de grande instabilidade económica. Não, nós não vamos voltar para trás. E por isso, senhora bastonária, governar nestas condições é difícil, mas é um desafio que a todos nós nos incumbe e que a todos nós nos entusiasma. Temos de ser capazes de diminuir as desigualdades em Portugal. A pobreza, o isolamento, como disse muito bem, a violência. E a violência não é apenas, senhora bastonária, a violência física, é também a violência económica relacionada com a falta de condições para aceder a bens essenciais, nos quais se inclui naturalmente o medicamento. Depois uma palavra de satisfação também que explica o prazer que me dá estar aqui convosco, numa sala tão cheia e onde prevalece tanto a juventude. Porque a profissão de farmacêutico é, como a senhora bastonária referiu, uma profissão científica, que vive e respeita e honra os valores da ética, da deontologia profissional e que sabe se relacionar com o Estado que nela confiou poderes relevantes delegados para que possa regular e desenvolver essa mesma profissão.
É uma profissão que tem hoje o reconhecimento de todos naquilo que foi o percurso construtor do sistema de saúde português e também, naturalmente, do Serviço Nacional de Saúde. Nós não teríamos chegado aqui hoje com os indicadores que temos, com o desempenho que temos, se não tivéssemos tido o contributo dos farmacêuticos e das farmacêuticas portuguesas. Senhora Bastonária, eu também lhe quero agradecer, porque a um governante nesta área da saúde é natural que se peça muita coisa. Aliás, nós somos, em termos de área setorial, daquelas que se confronta com mais pedidos, com mais reivindicações, com mais expectativa de se resolverem problemas que alguns têm, como é sabido, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas essa é a nossa obrigação. E não fugimos a esse desafio. E por isso também lhe devo dizer que aprecio a forma frontal, corajosa e responsável como lança os desafios, nomeadamente os desafios ao Governo, para que nós possamos ajudar a resolver alguns dos constrangimentos. É certo que alguns dos aspectos que temos no nosso compromisso já poderiam ter andado mais depressa. Mas eu queria lembrar a alteração ao regime jurídico das farmácias de oficina, que por via do Simplex veio agilizar os processos relativos às farmácias. A revisão da regulamentação em curso, que iremos retomar, passado que foi o período eleitoral autárquico, dos turnos e a disponibilidade para pretender ajustar este regime em vigor às necessidades reais, mantendo a cobertura farmacêutica na geografia nacional e, ao mesmo tempo, não colocar em causa a sustentabilidade destes agentes. Somos bem sensíveis às propostas que estão em cima da mesa e acreditamos que, em pleno século XXI, é possível encontrar respostas diferentes, mais eficientes, mais próximas, para que possamos, também nessa matéria, modernizar o setor das farmácias em Portugal. Foram também publicados instrumentos legislativos que permitam potenciar a intervenção das farmácias e do farmacêutico através do desenvolvimento de atividades de prevenção e de promoção da saúde, do fomento do uso racional, seguro e eficaz do medicamento. É um trabalho que está a ser feito e sei que também num entendimento e numa relação profícua entre as ordens profissionais, nomeadamente a Ordem dos Farmacêuticos e a Ordem dos Médicos. Acreditamos, Sra. Bastonária, que tal caminho poderá traduzir-se em ganhos partilhados entre todos e daí virem a ser obtidos benefícios para a atividade farmacêutica, para o sistema de saúde e, sobretudo, para o incremento do acesso do cidadão a cuidados de saúde com qualidade e de proximidade. Pretendemos igualmente que a prestação de serviços de intervenção em saúde pública por parte das farmácias comunitárias seja prestada de forma estruturada e de acordo com as necessidades nacionais e regionais. Designadamente, o projeto piloto que se encontra em curso de dispensa de medicamentos para a infecção por VIH nas farmácias comunitárias, que permita não só aumentar o acesso aos utentes, sem pôr em causa a segurança, mas também cultivar uma relação de maior proximidade. Ou o projeto piloto, que se encontra em preparação, aplicado à região de Bragança e que tem como objetivo estudar alternativas para melhor articular o setor das farmácias com o Serviço Nacional de Saúde e a rede hospitalar. Valorizamos muito, e não por simpatia fácil, não por estarmos aqui num grande congresso dos farmacêuticos portugueses, o papel dos farmacêuticos. Sabemos bem que são agentes de proximidade, que estabelecem uma relação de confiança, credível, com o cidadão e que, por isso, merecem o reconhecimento para que sejam capacitados a alargar o perímetro dos seus serviços, aliás, em linha com aquilo que existe em diferentes países da Europa. Acrescento também a importância da articulação entre os profissionais de saúde, que, aliás, a Sra. Bastonária ilustrou bem, porque mais importante do que a confrontação ou a competição é a cooperação. E nós não fazemos um sistema de saúde tendo as profissões umas contra as outras, ou tendo as profissões constantemente num campeonato que disputa apenas e só território, influência e recursos. Nós precisamos de aprofundar este clima de cooperação. E ao Governo cabe cumprir a tarefa de estimular essa mesma cooperação. Em contexto hospitalar, o envolvimento dos farmacêuticos no estímulo à utilização de medicamentos biológicos e similares tem sido crucial. E nós reconhecemos o papel da farmácia hospitalar e do farmacêutico hospitalar na gestão do medicamento. Por essa razão, como é do conhecimento público, foram recentemente aprovados os diplomas que consagram a carreira farmacêutica, pretendendo, por um lado, autonomizar e enquadrar esta carreira no âmbito da administração pública e, por outro lado, garantir
a diferenciação técnico-científica desses profissionais. É certo, Sra. Bastonária, temo-lo bem presente, que falta, dentro do prazo regulamentar, fazer o decreto regulamentar. Ele irá ser feito. Outro exemplo claro é a dispensa e a utilização de medicamentos genéricos, que tem beneficiado um grande impulso, mediante um protocolo de cooperação que se tem estabelecido entre o SNS e o setor das farmácias. De acordo com os dados mais recentes, publicitados pelo Infarmed, a cota de medicamentos genéricos no mês de agosto atingiu, pela primeira vez, os 48%. Confiamos nos farmacêuticos e, para o demonstrar, criámos condições para incentivar nas farmácias a dispensa de medicamentos de preço mais baixo, dentro do mesmo grupo homogéneo, e tenho a certeza que este estímulo produzirá o efeito esperado através da intervenção dos farmacêuticos. O papel do farmacêutico em todas as suas especialidades é bem patente neste Congresso e foi aqui bem ilustrado, sendo uma referência ao nível da União Europeia e no sistema de saúde. É inquestionável que os farmacêuticos têm uma informação multifacetada, considerando o acesso do cidadão às tecnologias da saúde, devem, por isso, continuar a aprofundar as suas capacidades. Estamos, Sra. Bastonária, sinceramente, disponíveis para discutir todos os temas que aqui levantou. Desde as questões da adaptação que se imponham ao processo de internalização que aqui exemplificou, como, naturalmente, também a matéria da disponibilização de medicamentos, especialidades farmacêuticas de venda livre fora do setor das farmácias. Estamos disponíveis, o compromisso está feito, apenas e só com um único limite, que é aquilo que a evidência determinar como melhor, que melhor seja para servir o interesse das populações e, naturalmente, o interesse público. Reconhecemos aos farmacêuticos aqui presentes, representados nas suas diferentes valências, farmacêuticos comunitários, hospitalares, de análises clínicas, assuntos regulamentares, indústria, genética humana, academia, investigação científica, um contributo relevantíssimo para o desenvolvimento da atividade farmacêutica em Portugal. Elogiamos a vossa postura de responsabilidade e o vosso espírito profissional, inovador e interventivo, que ao longo dos anos elevou a qualidade dos serviços e contribuiu para a valorização do elemento mais importante do sistema de saúde, que é o cidadão. Termino, Sra. Bastonária, caros conferencistas, caríssimos convidados. Nós, em 2019, celebraremos o 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. Não haverá melhor data no nosso tempo de vida para nós fazermos um acerto de contas com aquilo que falta fazer. Temos bem a certeza de que não estaremos em condições de fazer tudo, mas temos caminhado muito para reconstruir um país que hoje tem orgulho de si próprio, e não por mérito do governo atual, pelo esforço continuado dos governos anteriores e de todos aqueles, nomeadamente os profissionais de saúde, que em condições muito difíceis mantiveram a resposta, o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde. Vejo aqui sentado na primeira fila o professor Fernando Pádua. E o orgulho que temos de ter podido levar à proposta de lei do orçamento mais uma medida que vai no sentido de defender a saúde dos portugueses com a limitação ao consumo de produtos com excesso de sal. Obrigado, professor Fernando Pádua, por ter sido o precursor de um caminho que importa agora aprofundar e para o qual, naturalmente, outros profissionais de saúde contarão, em particular os farmacêuticos. Uma palavra especial também, porque eu tenho a certeza que neste contexto será a última oportunidade em que o ainda Diretor-Geral da Saúde estará aqui convosco. Ele honra o sistema de saúde, ele honra o Serviço Nacional de Saúde e ele tem, como eu, pelos farmacêuticos, um respeito que é um respeito profundo, e a homenagem que eu lhe faço aqui, a 8 dias dele deixar as funções, é também uma homenagem ao sistema de saúde português e ao Serviço Nacional de Saúde. Não quero ser deselegante pela nomeação individualizada de tantos e tão importantes personalidades aqui presentes. Poderia falar do professor José Moraes, poderia falar dos anteriores bastonários aqui presentes. Não quero individualizar, quero apenas, na pessoa da senhora professora Odete Ferreira, sublinhar o valor desta profissão. Uma profissão não se constrói num ano, constrói-se pelo mérito de gerações sucessivas que a souberam projetar, pelo valor científico, pelo rigor e pelo exemplo
Senhora Professora, nós vemos em si aquilo que é a expressão maior de uma profissão, como aqui foi dito, de saúde, mas que nunca se afastou da sua base de nascimento, que é a base científica e a proximidade com o conhecimento. Muito obrigado, Senhora Professora. Duas observações finais. Uma especialmente dirigida a grande parte desta sala, que são os farmacêuticos com menos de 40 anos. Penso que são a grande maioria dos que aqui estão presentes. Não imaginam o prazer que me dá, muitas vezes em conversas informais e até com caráter relativamente pessoal, ouvir dizer que dá gosto agora ir a uma farmácia. Não apenas porque encontramos farmacêuticas e farmacêuticos simpáticos, mas porque se sente a qualidade do serviço. E isto prova bem que o facto da atividade da farmácia comunitária ser uma atividade comercial, de direito privado, não diminui em nada o rigor, a exigência e a qualidade desse trabalho. E nós hoje temos muito orgulho na qualidade das farmácias comunitárias portuguesas e temos a garantia de que o futuro está assegurado com esta geração muito bem preparada, muito qualificada, com uma forte apetência pela investigação e pela formação, e isso é, de facto, uma garantia de sucesso. E esperemos apenas que nós, enquanto Governo e Assembleia da República, tudo podemos fazer para não estragar o vosso futuro. Finalmente, a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos referiu que estaria presente o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Não o vejo, se está a cumprimento, mas queria aproveitar para, com total liberdade de espírito, eu que tenho sido nas últimas semanas acusado de ser corporativo e também não corporativo, portanto isto tem dias, de vos dizer que, enquanto médico, enquanto Ministro da Saúde, tenho muito orgulho em ter em Portugal ordens profissionais com a qualidade de liderança que está a ser assegurada também pela Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que hoje já nos aplaudiu pela medida do sal, muito obrigado, mas naturalmente dos médicos dentistas, naturalmente da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos. Os senhores são agentes de serviço público. Os senhores são servidores do Estado na medida em que garantem perante os cidadãos a qualidade do exercício profissional, a regulação da profissão e o bem maior que a todos nos tem que orientar, que é o bem da ética em saúde e da deontologia e do respeito pelos deveres profissionais. Bem-ajam por isso e desejo a todos que continuem como têm estado até aqui. Não precisam de ser simpáticos para o Governo. Não precisam. Não precisam de ser especialmente simpáticos para o Ministro da Saúde. Sejam exigentes. Exijam do Governo e dos poderes públicos aquilo que é a obrigação do Governo, que é garantir qualidade, diferenciação e futuro para as profissões científicas da saúde. Mas sejam, como têm sido aqui, garantes da confiança dos cidadãos e garantes da certeza de que as profissões estão bem entregues. Em saúde, senhores bastonários, meus caros amigos, não pode valer tudo. E, de facto, o que aqui foi dito na intervenção anterior revela bem que é preciso. É possível criticar as políticas de saúde. É possível até mandar uns recados ao Ministro com bastante vigor e com bastante firmeza, não perdendo o essencial daquilo que é o valor de uma profissão de saúde tão relevante como os farmacêuticos. Sei que amanhã vão estar aqui e que o encerramento vai ser presidido por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Estará o Governo representado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, uma vez que eu estou justamente de saída
e na próxima semana andei a fazer pela Europa um périplo no sentido de garantir que nós conseguimos trazer para Portugal esse objetivo importante que é a Agência Europeia do Medicamento no Porto. Estamos bem encaminhados, estamos com a certeza de que Portugal está connosco, estamos convencidos de que nós, à beira do último minuto, nós ganhamos sempre. Podemos entrar em jogo, às vezes um bocadinho atrasados. Podemos não ter os meios financeiros e até de influência política tão poderosa quanto têm outros competidores na Europa. Mas nós estamos lá e estamos a ser, de facto, uma candidatura que está a prestigiar o país e que muito honrará as profissões de saúde em Portugal, se no dia 20 de novembro, como esperamos, pudermos anunciar que a EMA está sediada na cidade do Porto. Um bom congresso para todos, bom trabalho e espero que daqui por um ano aqui possa estar convosco, com a nossa bastonária, com todos vós, para ela dizer que parte daquilo que hoje reclamou está feito, mas que ainda falta fazer para o último ano da legislatura mais 4 ou 5 coisas. Muito obrigado a todos.